Sexo não é pecado. Da mesma forma que aquelas pessoas que se dão prazer sozinhas também não estão cometendo nenhum pecado, porque isso faz parte da nossa natureza humana, principalmente quando estamos encarnados, certo? Tá? Se fosse assim, nós então nem existiríamos, certo? Porque dependemos disso para podermos o quê? Reencarnar. Tá? Então, primeiro esclarecimento é isso, por quê? Porque tem me chegado muitas perguntas de vários seguidores me perguntando sobre essas questões, certo? E claro que eu abri agora esse tipo de gravação para poder explicar e a gente poder então também discutir juntos sobre este assunto, tá? Então, primeiramente, já abri o vídeo já esclarecendo sobre isso, tá? E isso, claro, vamos contar sobre a ótica da espiritualidade, tá bom? Antes de tudo, não deixe de me seguir, deixe seu joinha, para que isso possa, então, me fazer motivar a produzir mais vídeos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é tirar essa ideia pecaminosa, essa ideia de que é uma coisa suja. Não é. É, tá? Primeiramente, esclarecendo isso, tá bom? Mas, claro, qual que é o problema sob a ótica da espiritualidade? São os excessos. Muitas vezes, quando isso ultrapassa o limite do bom senso, do equilíbrio, nós sim podemos entrar num campo da obsessão, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o sexo, sobre a relação entre duas pessoas, tá? E claro, quando há esse envolvimento, tanto um quanto o outro estão fazendo o quê? Trocas de energias e, ao mesmo tempo, elas estão produzindo não só certo tipo de neurotransmissores, como liberação de outros hormônios, que fazem um bem muito grande para o todo o corpo, para o todo o organismo, de maneira geral. Gerando uma sensação de prazer, de bem-estar e de equilíbrio, tá? Isso é importante, tá bom? Da mesma forma que aquelas pessoas que se dão prazer sozinhas também elas liberam não só certos neurotransmissores, mas também hormônios, e vão dar o quê? Um prazer, aquela sensação de bem-estar, equilíbrio, e a pessoa, depois disso, ela vai sentir muitas vezes até entusiasmada na própria vida. Tá? Faz parte, gente, precisa, certo? Agora a questão, o que que é? É o excesso, certo? É aquilo que muitas vezes ultrapassa o limite do próprio bom senso. Primeiramente, quero comentar sobre as pessoas que já lidam com a mediunidade, que já têm uma mediunidade ativa, já têm um compromisso, e elas sabem da necessidade de um dia anterior, e principalmente no próprio dia, ter um resguardo em relação a isso. Por quê? Para que exatamente poupar a energia, porque durante o trabalho mediúnico há um desgaste, sim, energético, e essas energias elas serão que transmitidas no processo de cura, certo? Tá? E esse desgaste energético também não é só das energias em si. Outros tipos, né? Muitas vezes durante o ato em si, em que a pessoa ela está na relação, ela gera, claro, imagens, vários outros tipos de sensações e realmente fazem parte, tá? E muitas vezes, se a pessoa, de repente, ela tem aquelas imagens, ela tem aquelas sensações, certo? Tem aquelas, enfim, todas aquelas impressões. Imagina ela muitas vezes chegando para um trabalho mediúnico, certo? Qual que é a sintonia que ela vai estabelecer com a espiritualidade? Vai dar um certo trabalho, sim. E muitas vezes essas pessoas acabam sendo até poupadas, certo? Tá? Porque exatamente haverá que uma certa interferência natural. Certo? Por isso que se pede o resguardo até de um dia anterior e no dia do trabalho, tá bom? Certo? Para que a pessoa ela possa, então, ela estar preparada na mente dela, com a mente um pouco mais limpa, para ela conseguir, então, restabelecer sintonia com a espiritualidade maior.
Da mesma forma, aquelas pessoas que se dão prazer sozinhas também. É a mesma regra. Um dia anterior e no dia, exatamente procurar o quê? Se espiritualizar, procurar entrar em prece, continua o seu trabalho dia a dia, no trabalho, estudos, mas comece a cultivar isso. E se vocês observarem, quando a pessoa ela cultiva isso, ela acaba muitas vezes cultivando também bons sentimentos, bons pensamentos ao longo da vida dela, certo? Não significa que nos outros dias da semana ela não possa realizar o ato em si. Claro que pode, certo? Tá? Então, primeira recomendação daqueles que já têm um compromisso com a espiritualidade é essa, tá? Agora, vocês viram que eu mencionei em questão do que? Do excesso, certo? Tanto da prática sexual quanto da própria, né, masturbação em si. Qual que é o problema do excesso? É que é quando aquilo ela se torna o quê? Um vício. Ela começa a entrar no campo da patologia, porque realmente há pessoas que elas acabam perdendo até o controle, tá? Elas muitas vezes aquilo se torna tão patológico que elas têm a necessidade de todos os dias. E se bobearem, né? Às vezes, várias vezes no dia. Já vi casos assim. Vieram pessoas, inclusive, pedir orientações. A gente acaba encaminhando, inclusive, para os profissionais, né? Tanto psicólogos como psiquiatras também, para que elas consigam, muitas vezes é uma certa carência, alguma coisa lá dentro dela não está legal para ter esse tipo de descontrole, para esse tipo de vício, da mesma forma na masturbação, certo? Muitos também acabam ultrapassando o limite do bom senso, certo? Também tem um caso patológico, eu vi casos, por exemplo, a pessoa, a gente está na internet é um maior campo de propagação, certo? De estímulos, certo? Não que seja proibido, depende da pessoa assistir ao vídeo, ter uma certa, né, inspiração para se dar prazer. Não, claro que não. Como eu disse, com equilíbrio, com bom senso, certo? Em dias que a pessoa se reserva para isso, perfeito, certo? O problema é quando isso ultrapassa o limite do bom senso. E as pessoas acabam tentando praticar o ato 3, 4 vezes ao dia, certo? Muitas vezes, por exemplo, né, nós temos aí vários sites, vários aplicativos que a pessoa paga uma taxa para ter acesso. Ótimo, façam, certo? Não é proibido, certo? O problema é quando a pessoa ela acaba se endividando, indo além do que ela pode. Vocês estão me entendendo? Não é proibido. Tem que ter o que? O bom senso, tem que ter o equilíbrio, tá? E eu digo isso em relação à espiritualidade, por quê? Aqui eu vou deixar uma coisa, né, um assunto já adiantado, para quem sabe nos próximos vídeos já poder orientar melhor. Os médiums, de maneira geral, aqueles que já têm uma mediunidade mais ostensiva, eles têm uma grande quantidade de um fluido vital chamado ectoplasma. E este fluido vital, quando estamos encarnados, ele é aquele que vai também captar junto, além dos elementos espirituais, mas da Terra, através do chakra básico, genésico, em que nós temos uma energia da Terra chamada Kundalini, que vai o quê? Reativar, ajudar também, reativar os outros centros de forças. E essa energia, quando entra em excesso, o que acontece? Ela vai ser a responsável pela nossa libido. Então, muitos médios realmente têm a libido lá em cima. É natural, inclusive, certo? Já tem essa carga muito grande, tá? E muitas vezes, né? Se ele não tiver boa orientação, se ele não tiver equilíbrio, como eu disse, se ele acaba entrando no campo do excesso do vício, é óbvio. Infelizmente, ele vai acabar atraindo pensamentos, sintonias, certo? De acordo com aquilo que ele vai precisar praticar, tá? Então, não é proibido, certo? Também não é proibido as pessoas se estimularem, claro que não, mas, vamos dizer assim, reserve o
dia, reserve momentos para isso, certo? Tá? Que não seja, muitas vezes, nos dias em que ela precisa estar mais atuante na vida dela, não só no campo mediúnico, mas no trabalho, nos estudos e outros campos também, tá? O segredo é equilíbrio, tá bom? Porque quando aquela pessoa, aquele médium, ele tem uma conduta excelente na vida, certo? Uma pessoa, né, amorosa, uma pessoa que realmente ela cultiva, né, a reforma íntima dentro dela, procura se melhorar, ela tem já naturalmente uma excelente vibração, uma ótima vibração. E vocês sabiam que esses médiuns, eles vão contar sim, porque pela própria sintonia, é uma questão até de merecimento, com uma proteção para poderem também realizar seus atos. Não pense que eles vão ficar assistindo, não. E também para aqueles que dá prazer sozinho. Então, é bom realmente ressaltar isso. Mas para poder contar com esse tipo de proteção e suporte, há também a necessidade do próprio ser o quê? Procurar o próprio equilíbrio. Tá bom? Então, espero que este vídeo possa, então, ajudar a esclarecer muita gente. E se vocês puderem, deixem seus comentários, porque através deles eu poderei também ajudar a esclarecer outros assuntos. Tá bom? Fique com Deus, muita paz e até a próxima. Tchau!